Retrocesso na saúde. Cirurgias estão sendo canceladas em Taubaté por falta de sangue em hospitais. O problema é consequência do encerramento do hemonúcleo há quase 2 meses. O meu medo é chegar a uma situação de demora e o médico chegar para a gente e falar assim, ó, infelizmente não deu para fazer mais nada, a gente teve que amputar a perna dele. Desdobramento de um crime. Polícia encontra a arma que pode ter sido usada na morte da vendedora de uma loja de móveis de São José dos Campos. O revólver foi encontrado no telhado da casa do médico, ex-marido da vítima. Desigualdade. Sem plano de carreira, a Prefeitura de Guaratinguetá oferece gratificações nos salários dos funcionários que chegam a 220%. Justiça barra medida. Hoje a diferença é que um motorista ganha 1.000, o outro ganha 5, um auxiliar de serviços gerais ganha 1.200, o outro ganha 4, fazendo a mesma função. Destino: compartilhar o conhecimento. Parque Tecnológico leva ideias de empresas joseenses para outras cidades da região, a bordo de uma carreta. O parque começa a sair de si próprio. Em vez de desenvolver somente essas inovações internamente, nós vamos estendê-la para toda a região. Frio para cachorro? Os cuidados com os bichinhos de estimação durante o período de baixas temperaturas aumenta a procura por vacinas e roupinhas para esquentar os animais. Precisa agasalhar, precisa prevenir para não se resfriar. A gente tem esse cuidado. Seja bem-vindo. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muito boa noite. Desde que o encerramento das atividades do hemonúcleo de Taubaté foi cogitado em junho do ano passado, o Band Cidade vem mostrando a preocupação das pessoas com a falta de coleta de sangue na cidade. E para muitos, o mal que temiam acabou acontecendo. Cirurgias estão sendo canceladas por falta de abastecimento de sangue. É o caso do seu José Roberto, que a gente mostra agora. Com o celular, a família mostra a situação do seu José Roberto dos Santos, de 73 anos. O paciente está no quarto do Hospital Regional de Taubaté desde 7 de abril, aguardando por uma cirurgia de ponte na perna esquerda. Mas o procedimento foi desmarcado na véspera. O filho dele explica o motivo. O médico dele, que é o responsável, foi até o quarto dele ontem à noite e avisou a gente que não ia poder fazer a cirurgia porque não tem sangue disponível no hospital para poder fazer essa cirurgia. E ele falou que eles dependem muito do sangue de fora que está vindo lá de Campinas, porque o hemonúcleo aqui de Taubaté está fechado. O caso do seu Roberto é considerado grave. A família teme que a demora no procedimento possa prejudicar a saúde do idoso. A situação dele só está agravando, quer dizer, o médico falou que está mantendo a perna dele devido aos medicamentos que estão sendo colocados neles. Mas não vai poder ficar estendendo isso aí por muito tempo, que pode até correr o risco de amputar a perna dele. Segundo a família, a cirurgia do seu Roberto foi remarcada para 7 de junho, mas não está garantida. O filho do paciente conta que foram avisados de que o procedimento pode ser cancelado novamente e em cima da hora. Além do caso do seu Roberto, existem outros. Pacientes confirmaram para nossa produção que outras cirurgias foram desmarcadas por falta de sangue no hospital. Agora, esse é um problema que deve permanecer pelo menos até agosto, data em que está prevista a reabertura do hemonúcleo de Taubaté nesse novo endereço. O hemonúcleo de Taubaté suspendeu os trabalhos no dia 31 de março deste ano com o fim do contrato de gestão com a Unicamp. Desde então, não há coleta de sangue na cidade. A Secretaria Estadual de Saúde garantiu que neste período não faltaria sangue porque a região seria abastecida por outros hemonúcleos. Mas na prática a ajuda vem dos amigos mesmo. A família do seu Roberto conseguiu doadores de sangue, mas eles precisam ir até São José dos Campos. E o filho dele conta que mesmo assim o pai não teria prioridade, pois o sangue coletado pode atender outros casos. Até quando que a gente vai ficar aguardando isso, né? O meu medo é chegar a uma situação de demora e o médico chegar para a gente e falar assim, ó, infelizmente não deu para fazer mais nada, a gente teve que amputar a perna dele. Quer dizer, não, sabe, é muito triste para a gente isso.
A Secretaria Estadual de Saúde alegou que, embora as coletas estejam suspensas, a região é abastecida diariamente com bolsas de sangue de outras unidades. Ressaltou que casos urgentes não são prejudicados e disse que o caso do seu José Roberto, que a gente acabou de mostrar, é eletivo. Mas admitiu que a cirurgia foi reprogramada porque o procedimento é complexo e pode necessitar uma grande quantidade de sangue, ou seja, admitiu que existe a falta, né? Bem, o Hemonúcleo de Taubaté coletava por mês uma média de 1.100 bolsas de sangue. E quando se espera que a doação seja ainda mais incentivada, quem deseja fazê-la é frustrado pela ineficiência do Estado, que ao invés de melhorar, piora a saúde pública do país. E depois falta solidariedade para a população, né? A população que não é solidária, né? Olha, mudando de assunto, o Parque Tecnológico de São José dos Campos decidiu compartilhar as ideias que surgem nele. E o trabalho desenvolvido por 5 empresas pegou carona numa carreta e partiu rumo a outras cidades da região. O projeto vai passar por 6 municípios e a primeira cidade, a primeira parada, foi em Campos do Jordão. A educação é o caminho que leva ao futuro. E tudo começa na sala de aula. O professor compartilha o conhecimento desde a infância até a universidade. E os estudantes mantêm esse ciclo depois de formados, como prestadores de serviço à comunidade. O ensino é um retorno para toda a sociedade. O aluno, como uma pessoa, como um cidadão, retorna à sociedade em condições de melhorar a sua vida e melhorar o entorno, a região onde está inserido. O saber não combina com o egoísmo. Por isso, o ensino precisa identificar os anseios da sociedade e atendê-los com cursos adequados à realidade de cada região. O que eu aprendo lá na empresa, o que eu estou aprendendo aqui na faculdade, então eu consigo integrar tudo e saber que não está me faltando nada até agora. Aos empresários também cabe o compromisso de trabalhar para o bem comum. E os avanços tecnológicos são essenciais neste processo. Esta empresa de geotecnologia em São José dos Campos desenvolveu o SMART, Sistema de Melhoria de Arrecadação Tributária. Com imagens de satélite e de drones, a ferramenta monitora o cadastro imobiliário dos municípios. Os dados são acessados pela internet e ajudam as prefeituras a combater, por exemplo, a sonegação de IPTU. Como você pode fazer as fotos frontais das propriedades, você também consegue classificá-lo dentro de uma equidade correta. Então, se é um imóvel de classe A, se é um imóvel de classe B, se é um imóvel de classe C, então a prefeitura com isso consegue classificá-lo dentro do zoneamento, dentro da planta genérica de valores correta e dizer efetivamente qual é o valor desse imóvel. O custo varia de acordo com o tamanho da cidade e o aumento da arrecadação garante o retorno do investimento em até 1 ano. Este sistema de arrecadação tributária que você acabou de conhecer é apenas uma das inovações que foram desenvolvidas ou estão em desenvolvimento aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Criações que facilitam a vida das pessoas, mas que nem sempre chegam ao conhecimento da sociedade. Para aproximar essas inovações da população, 5 empresas que atuam dentro do Parque Tecnológico resolveram sair do ambiente de trabalho e embarcar na caravana da inovação. Na carreta é divulgada a produção tecnológica do parque. São 5 dias em cada cidade. A primeira parada é Campos do Jordão. O parque começa a sair de si próprio. Em vez de desenvolver somente essas inovações internamente, nós vamos estendê-la para toda a região. As empresas participantes também oferecem cursos rápidos e de graça, com orientações a quem quer empreender ou arrumar o primeiro emprego. Como se portar numa entrevista, como montar um currículo, alguns módulos especializados em financeiro, em gestão, a parte de vendas, compras. Em 3 dias, cerca de 60 pessoas foram atendidas na estância turística. Os cursos são bem interessantes, o conteúdo, pode ajudar a gente aí a seguir carreira, conseguir logo o primeiro emprego. É a tecnologia cumprindo o seu papel social. A seguir, no Band Cidade, polícia encontra a arma no telhado da casa do ex-marido da vendedora de uma loja de móveis, assassinada no começo do mês em São José dos Campos. E a Prefeitura de Guaratinguetá oferece gratificações nos salários de funcionários que chegam a 220%. Hora certa para você agora são 6 horas e 59 minutos. Até já.